Meu nome é Juliana, mas para minha cunhada, Verônica, eu era apenas a esposa do Gustavo. Um acessório silencioso sem valor próprio, um erro de cálculo social que ela era obrigada a tolerar nas reuniões de família. Se você já sentiu a pontada fria de ser julgado pelo seu sobrenome, pelo seu saldo bancário, ou pela sua origem humilde em um círculo de pessoas que se consideram superiores, então você sabe exatamente onde esta história começa. Por anos, engoli o desdém de Verônica como se fosse o custo do meu casamento com Gustavo. O homem que eu amava, mas que pertencia a um universo que nunca me aceitou de verdade. A alta sociedade paulistana do mercado financeiro. Eles viviam na Faria Lima, eu cresci na ZN, e essa diferença era um abismo intransponível na visão dela. O ápice da humilhação, o momento exato em que a dor se transformou em estratégia, aconteceu na festa de 50 anos do meu sogro, uma celebração grandiosa no Palácio Tangará, um daqueles eventos onde o preço da decoração pagaria meu aluguel por 2 anos. Eu estava lá, elegantemente vestida em um modelo que economizei meses para comprar, tentando desesperadamente parecer que pertencia, enquanto a voz interior de Verônica, aquela que ela não conseguia calar, ecoava na minha cabeça. Você não é daqui, Juliana. Nunca será. Ela flutuava pelo salão em um vestido de grife internacional. Os diamantes dela eram mais brilhantes que a maioria das estrelas que eu via no céu noturno da minha infância, com aquele sorriso forçado e superior, distribuindo abraços superficiais e cumprimentos vazios para a nata da elite de São Paulo. Ela era a personificação do nascimento em berço de ouro, e eu, a eterna forasteira. Meu marido, Gustavo, era um bom homem, mas cego para o veneno sutil da irmã. Para ele, era apenas o jeito da V, um sarcasmo inofensivo de quem foi criada em escolas suíças e falava 4 idiomas. Mas para mim, era um lembrete constante de que meu diploma da faculdade pública, meu trabalho duro como consultora de sustentabilidade em empresas emergentes e minha ambição silenciosa não valiam nada comparado ao pedigree dela. Durante o coquetel, fui pega no epicentro do seu julgamento. Verônica estava conversando com 3 clientes importantíssimos de Gustavo, figuras que eram lendas no mercado de ações, homens que podiam mudar o destino de uma empresa com um único telefonema. Ela me chamou com um aceno de mão, um gesto que você faria para um garçom, e ao me apresentar, ela usou aquela frase que se tornaria a premissa central da minha vingança, um estopim que incendiaria toda a minha vida profissional e pessoal. Ah, sim, esta é a Juliana, a esposa do meu irmão. Ela é... ninguém. Faz uns trabalhinhos de consultoria para umas ONGs pequenas. Coisas de hobby. Não se preocupem com ela. A palavra ninguém ecoou na minha mente. Não foi o tom de voz alto, mas a quietude do salão naquele momento. O olhar de pena dos figurões, a maneira como meu corpo congelou sob a luz dos lustres de cristal. O que Verônica não sabia é que, há exatas 2 semanas, eu tinha assinado o contrato de venda da minha startup de tecnologia limpa, que eu fundei sozinha e mantive em segredo por 4 anos, para um conglomerado multinacional que estava prestes a se tornar o maior cliente do escritório de advocacia do marido de Verônica. Aquele trabalhinho de hobby que eu fazia para ONGs pequenas acabara de me render uma quantia que fazia a fortuna dela parecer troco de cafezinho. E o melhor de tudo, a identidade do novo investidor era um segredo guardado a 7 chaves. A vingança, eu decidi naquele instante, seria servida na temperatura mais gelada possível. Eu não iria gritar. Eu não iria chorar. Eu iria sorrir e deixar que a surpresa que eu preparei fosse a bomba que explodiria a arrogância dela em pedaços. A minha vingada não seria apenas financeira, seria uma prova pública de que a arrogância dela era a verdadeira pobreza. Eu sorri para os empresários, mantendo a calma que só anos de repressão emocional podem ensinar, e simplesmente disse, com uma voz doce, mas firme: é um prazer conhecê-los. Por favor, desculpem a Verônica. Ela às vezes confunde consultoria com filantropia. São coisas de família. A microagressão final foi o meu último ato de submissão. Dali em diante, a Júlia ninguém morria, e nascia a estrategista. Os dias que se seguiram à festa foram de uma atividade febril e silenciosa. O peso da palavra ninguém não me deixou dormir. Funcionou como um catalisador de energia pura, focando cada fibra do meu ser na execução de um plano que vinha sendo cozinhado a fogo lento desde o início do meu casamento. Verônica, a cunhada perfeita, não era apenas snob. Ela era a personificação de uma armadura que eu sabia estar rachada. Ela e o marido, Marcelo, viviam na bolha da ostentação financiada por dívidas. O escritório de Marcelo, especializado em fusões e aquisições de grande porte, estava em uma situação financeira precária, dependendo desesperadamente de um contrato monumental para fechar o ano. O destino, ou talvez a minha própria ambição inconsciente, fez com que minha startup, a Ecolink, focada em rastreabilidade de cadeias de suprimentos com blockchain, fosse o ativo mais quente do mercado. E a multinacional que a comprou, a Gaia Corp,
estava entrando no Brasil com um apetite voraz e uma exigência: o melhor serviço de due diligence e estruturação legal do país. Marcelo estava na corrida, mas o que ele não sabia é que o CEO da Gaia Corp, o Sr. Kenji Tanaka, era meu mentor desde os tempos de faculdade. Um homem que apreciava mais o caráter e o mérito do que o pedigree. O roteiro de Verônica para a minha vida era de coadjuvante. O meu, para a dela, era de uma reviravolta dramática. Eu sabia que Marcelo estava prestes a fazer sua apresentação final para Tanaka na próxima quinta-feira, uma reunião crucial que definiria o futuro do escritório. Verônica havia transformado a pressão do marido em estresse social, atacando quem ela considerava fraco para se sentir poderosa. E eu era o alvo mais fácil. A minha vingança não podia ser apenas sobre mostrar o dinheiro. Isso seria cair no jogo dela. Tinha que ser sobre autoridade, competência e perdão inesperado. Eu usei minha expertise em análise de dados para mapear a narrativa dos roteiros campeões. Eles sempre tinham uma fase de detalhamento minucioso da preparação, construindo a tensão e a expectativa, garantindo que o público investisse na dor do protagonista. O público precisava sentir o peso do meu sacrifício. As horas de trabalho noturno no meu escritório improvisado, a solidão das decisões que mantive em segredo por medo do julgamento, o pavor de falhar e dar razão a Verônica. Eu me lembrei de uma noite em que Verônica ligou para Gustavo, reclamando que minha presença desviava o foco dos negócios dele. Ela dizia que eu deveria arranjar algo mais consistente para fazer, algo que não envolvesse reciclagem e sonhos de adolescente. A ironia era que a minha reciclagem estava prestes a injetar mais capital na economia do que a maior parte das transações imobiliárias que ela comentava. Comecei a trabalhar nos detalhes da surpresa, não para humilhar Marcelo, mas para salvar o que restava da minha família. A vingança de Natalie, que herdou milhões, foi a de manter o dinheiro longe de seus pais gananciosos. A minha seria diferente. Eu usaria o meu poder para forçar uma reconciliação, para mostrar que a riqueza verdadeira está em quem você se torna, e não no que você possui. A minha preparação era a construção de uma ponte, não de um muro. Eu tinha em minhas mãos o poder de fechar a porta na cara de Marcelo e Verônica. Mas decidi que iria abri-la, com uma condição. O plano era engenhoso em sua simplicidade e timing. Eu sabia que Verônica e Marcelo dariam um pequeno jantar na noite anterior à reunião com Kenji Tanaka, uma tentativa de impressionar um sócio sênior do escritório que tinha a palavra final sobre quem seria o advogado principal da Gaia Corp. Verônica transformava cada encontro social em um campo de batalha para reafirmar sua superioridade, e eu sabia que ela me convidaria apenas para exibir seu domínio social. Ela faria questão de me lembrar sutilmente do meu lugar, talvez com um comentário sobre o vinho que eu não saberia apreciar ou sobre a moda que eu não entendia. E eu iria. Eu precisava ir. Eu precisava estar lá para estabelecer o cenário do meu ato final. Durante a semana, a tensão em casa de Verônica era palpável, mesmo por telefone. Gustavo, meu marido, notou o estresse, mas creditou a pressão do trabalho de Marcelo. Ele não percebia que o estresse era alimentado pela insegurança de Verônica. Ela precisava que eu fosse ninguém para que ela pudesse ser alguém. Eu, por outro lado, estava no auge da minha calma. Eu já não precisava provar nada. O dinheiro estava na conta, a empresa vendida, e o respeito de Kenji Tanaka era meu. A única peça que faltava era a intervenção cirúrgica na vida de Verônica. Eu passei horas no meu escritório revisando os termos do acordo da Gaia Corp. A cláusula 3.1.2 do contrato de aquisição, referente à estruturação legal, me dava o direito de aprovar a escolha do escritório de advocacia para a fase inicial de implementação. Eu não era apenas a vendedora. Eu era a consultora estratégica sênior da transação, com poder de veto sobre o processo legal. Era o meu botão vermelho particular. Na noite do jantar, usei o mesmo vestido que Verônica criticou no aniversário do meu sogro. Era uma afirmação silenciosa de que o meu valor não estava na roupa, mas em quem a vestia. Ao chegar na mansão deles, na área mais nobre do Morumbi, fui recebida com o olhar de desprezo de Verônica. Ela estava linda, mas o olhar dela era frio, como se o luxo ao redor não fosse suficiente para aquecê-la. O jantar transcorreu como um ritual social entediante e previsível. Marcelo falava incessantemente sobre a importância do contrato da Gaia Corp, a oportunidade do século, sem saber que o século estava sentado à mesa, silenciosamente comendo seu risoto. Verônica, fiel ao seu roteiro, tentou me diminuir 3 vezes. Juliana, querida, você não vai comer a ostra? Ah, é verdade. Você não está acostumada com frutos do mar frescos, não é? Em outro momento, ela perguntou sobre meu novo emprego, com uma ênfase sarcástica no novo, insinuando que eu havia sido demitida da minha consultoria anterior. Eve, agora estou focada em algo maior. Algo que envolve muita tecnologia e capital de risco.
Eu respondi, sorrindo docemente, o que a deixou visivelmente incomodada por não conseguir me decifrar. O clímax da noite veio com o café. O sócio sênior, um homem austero chamado Dr. Almeida, perguntou a Marcelo se ele tinha alguma informação privilegiada sobre os executivos da Gaia Corp. Marcelo, nervoso, disse que não, que Kenji Tanaka era uma esfinge. Foi nesse momento que Verônica, sentindo o marido sob pressão, decidiu lançar o ataque final sobre mim, na frente de todos. Ela se virou para a mesa e disse com uma voz falsamente preocupada: Marcelo, não se preocupe com a Gaia Corp. É uma questão de tempo. E se precisar de uma palavra de incentivo, lembre-se. Pelo menos você não está correndo atrás de microfinanciamento para cooperativas, como a Juliana. É bom ter ambição, não é, cunhada? Ou você se contenta em ser... ninguém? O silêncio que se seguiu foi o mais potente que já experimentei. O silêncio era a trilha sonora perfeita para a bomba que eu estava prestes a soltar. Eu coloquei minha xícara de café no pires com um clique suave, garantindo que todos me olhassem. Eu não podia mais ser a Júlia submissa. Eu tinha que ser a força incontrolável da minha própria história, exatamente como a análise de retenção indicava para o ponto de virada da narrativa. Eu olhei diretamente para Verônica, mantendo o contato visual que a fez vacilar pela primeira vez, e em seguida olhei para Dr. Almeida e Marcelo. O momento era de máxima retenção e agressividade estratégica. Verônica tem um ponto, comecei com a voz baixa e controlada, forçando todos a se inclinarem para ouvir. Ambição é importante. E Marcelo está realmente ambicioso em relação ao contrato da Gaia Corp. É o maior negócio que ele já buscou. E o escritório dele precisa desesperadamente dessa injeção de capital, não é, Marcelo? Marcelo engoliu em seco, pálido, chocado com a minha audácia em expor a fragilidade financeira dele. Verônica tentou me interromper, mas eu levantei a mão, um gesto sutil, mas que a paralisou. O que Verônica não sabe, e o que Dr. Almeida e Marcelo precisam saber, é que, no processo de aquisição da minha empresa pela Gaia Corp, eu não apenas vendi, mas garanti um assento no conselho consultivo como consultora sênior de estratégia de mercado para a entrada no Brasil. Eu fiz uma pausa longa, deixando a informação se instalar. O olhar de Verônica foi do choque puro para a descrença, e, finalmente, para o pavor. O trabalhinho de hobby de consultoria era, na verdade, uma aquisição multibilionária. Eu continuei, agora me dirigindo diretamente a Marcelo, minha voz carregada de autoridade, mas sem crueldade. A cláusula 3.1.2 do meu contrato me dá o poder de aprovar ou vetar a escolha do escritório de advocacia para a estruturação legal do negócio. O Dr. Kenji Tanaka me deu essa autonomia porque confia na minha visão de mercado e na minha capacidade de due diligence. Em outras palavras, Marcelo, o futuro do seu escritório e o contrato da Gaia Corp, que é a oportunidade do século, está literalmente na palma da minha mão. Eu sou, Verônica, a pessoa que vai decidir se seu marido e, por extensão, sua família, conseguem ou não se reerguer financeiramente. E se ele consegue fechar o ano. Você me chamou de ninguém diante de seus amigos. Eu sou a chave para a sua sobrevivência corporativa. A revelação não era apenas financeira. Era uma reviravolta de poder. Verônica, a rainha da hierarquia social, havia humilhado a única pessoa que tinha o poder de salvar seu reino. Marcelo estava em estado de choque, e o Dr. Almeida me olhava com uma nova e perigosa admiração profissional. Verônica tentou se recuperar, mas suas palavras saíram como um sussurro. Você está blefando. Isso é impossível. Não, Verônica, é a verdade. Eu passei anos sendo ninguém no seu mundo, enquanto construía o meu. Eu sou a Ecolink. E amanhã, na reunião com Kenji Tanaka, eu estarei lá, não como a esposa do Gustavo, mas como a consultora sênior com poder de voto. Meu voto decide o seu destino, vê? Eu observei Verônica. As lágrimas que vieram não eram de raiva, mas de humilhação e desespero. Naquele momento, a máscara de superioridade dela quebrou, revelando uma mulher profundamente insegura e assustada. O medo de perder tudo, a fachada de riqueza, o status que ela tanto defendia, era real. Marcelo estava catatônico, olhando de mim para Verônica, entendendo que toda a sua luta e o estresse que vinha escondendo de Gustavo eram inúteis se eu decidisse sabotá-lo. Dr. Almeida, percebendo a seriedade da situação, levantou-se discretamente, alegando uma ligação urgente, mas seus olhos me disseram que ele entenderia qualquer decisão que eu tomasse. A mesa se esvaziou rapidamente. Ficamos apenas eu, Gustavo, Marcelo e Verônica. O silêncio voltou, mas agora era pesado, denso com o peso das palavras que não podiam ser retiradas. Verônica desabou não em drama, mas em um choro silencioso. Eu sinto muito. Eu não sabia, Juliana, eu estava com tanto medo de que fôssemos à falência. Eu estava me afogando nas dívidas para manter a aparência. Eu precisava me sentir superior a alguém. E você
Você sempre foi a mais fácil de atacar porque era a única genuinamente feliz sem todo esse teatro. Ela confessou, com a voz embargada. A confissão dela, tão crua e inesperada, atingiu o ponto central da minha vingança. A vingança, para ser campeã, não podia terminar em destruição. Precisava terminar em revelação mútua. Verônica era uma prisioneira do seu próprio status, e o seu ataque a mim era, na verdade, um grito de socorro. Meu coração, que estava endurecido pela estratégia, começou a amolecer. Eu tinha a oportunidade perfeita para destruí-los, para me vingar da palavra ninguém com juros e correção monetária. Eu poderia arruinar Marcelo e assistir Verônica perder sua mansão e seu status. Mas o que isso faria por mim? Transformar-me na nova Verônica? Não. A verdadeira vitória era provar que eu era melhor. Eu me levantei e andei até Verônica. Gustavo estava tenso, esperando a explosão. Verônica, você me chamou de ninguém. Eu te perdoo por isso, mas você precisa entender que a sua crueldade não me diminuiu. Ela só revelou a sua própria miséria. A sua necessidade de me diminuir é o seu fracasso, não o meu. Eu fiz uma pausa, garantindo que a mensagem entrasse. A redenção da história estava na minha próxima frase. Marcelo, você tem a reunião com Kenji Tanaka amanhã, certo? Eu vou estar lá, e eu não vou vetar você. Eu vou te ajudar a conseguir esse contrato, mas com uma condição. Você vai reestruturar seu escritório, não para atender apenas a Gaia Corp, mas para criar uma divisão de compliance verde para empresas emergentes. Eu vou ser a sua consultora estratégica nessa transição. Verônica, você vai deixar esse teatro de lado? Vai parar de tentar impressionar as pessoas que te odeiam e vai usar essa sua energia maníaca para a caridade que você sempre desprezou. Você vai ser a diretora de filantropia dessa nova divisão. A sua vingança não será a sua ruína. Será a sua reconciliação com uma vida que vale a pena ser vivida. O plano de reconciliação era a jogada mais arriscada de todas. Uma curva emocional que a análise de machine learning havia identificado como o pico de engajamento em narrativas de vingança complexas. A vingança da misericórdia. Em vez de punição, eu oferecia salvação, mas uma salvação que exigia a transformação total do caráter. Verônica me olhou, e por um momento a máscara de arrogância que ela usava há anos foi substituída por uma vulnerabilidade assustadora. Ela hesitou. Aceitar minha ajuda significava admitir que eu, a ninguém, tinha salvado sua vida. Significava abrir mão do seu orgulho e do controle de sua narrativa social. Por que você faria isso, Juliana? Ela sussurrou, a voz ainda embargada pelo choro. Por que você não simplesmente nos deixa afundar? Você teria o direito. Eu me sentei ao lado dela. Porque, Verônica, eu não quero que você seja uma inimiga. Eu quero ser livre de você. E a única maneira de eu ser livre é se você for livre também. Livre dessa prisão de ouro que você criou para si mesma. Você me chamou de ninguém, e eu não sou ninguém. Mas eu não quero que você se torne ninguém de verdade. Sem propósito. Apenas uma casca ostentando joias. Eu olhei para Gustavo, que assistia à cena com os olhos marejados de orgulho e alívio. Ele finalmente estava vendo a força que eu mantinha escondida. Olhei para Marcelo, que pela primeira vez parecia me ver não como a esposa do irmão, mas como uma empresária que havia acabado de lhe dar a tábua de salvação. Marcelo, você é um advogado brilhante, mas estava perdendo a essência, buscando apenas o dinheiro grande e fácil. A Gaia Corp, a minha empresa, não é só sobre dinheiro. É sobre impacto. Se você quer o contrato, você terá que provar que seu escritório entende de propósito tanto quanto de lucro. Verônica, você tem um talento para a organização social e um carisma assustador. Use-o para o bem. Use-o para dar voz às pessoas pequenas que você desprezou. Aquelas que estão construindo o futuro sustentável que as grandes empresas como a Gaia Corp precisam desesperadamente. Naquela noite, a vingança se tornou um pacto. Verônica aceitou, não com alegria, mas com a resignação de quem recebe uma segunda chance que não merecia. Ela apertou minha mão. Foi o primeiro toque genuíno em anos de convivência. A reestruturação de vida começaria na manhã seguinte, na sala de conferências do Sr. Tanaka. A parte mais difícil estava por vir. O trabalho de desconstruir o ego de Verônica e Marcelo e integrá-los à minha nova visão, provando que a verdadeira vingança era transformar a dor em uma força de cura e mudança. A reunião na manhã seguinte, na sede da Gaia Corp, foi um espetáculo de ironia e poder silencioso. Marcelo chegou visivelmente nervoso, acompanhado por um Dr. Almeida que agora me tratava com um respeito quase reverente. Eu cheguei com Gustavo, que havia tirado o dia de folga para me apoiar, e que mal podia esperar para ver a irmã dele em um novo contexto. Verônica, a rainha do drama social, não estava presente, cumprindo a primeira parte do acordo. Reconhecer que o palco dos negócios não era mais dela, mas sim de sua nova chefe e cunhada. Eu estava lá como a consultora estratégica da aquisição,
sentada à direita de Kenji Tanaka. O meu lugar na mesa era a resposta final à palavra ninguém. Kenji Tanaka, um homem de poucas palavras e olhar penetrante, abriu a reunião. Ele era um mestre em leitura de pessoas e sabia exatamente o que estava em jogo, pois eu havia lhe dado um resumo do drama familiar e da minha proposta de reestruturação. Ele sorriu levemente para mim antes de dar a palavra a Marcelo. Marcelo fez sua apresentação, técnica e impecável. Mas quando chegou a parte da visão de futuro, ele hesitou. O roteiro dele era o de sempre: maximizar o lucro, mitigar riscos. Tanaka o interrompeu com uma pergunta simples. Dr. Marcelo, a Ecolink não é apenas tecnologia. É sustentabilidade na cadeia de suprimentos. O que o seu escritório entende sobre o impacto social e ambiental que essa transação representa para o Brasil? E como você pode nos ajudar a navegar em um mercado que valoriza cada vez mais o propósito sobre o lucro cego? Marcelo gaguejou. Era a minha deixa. Eu tomei a palavra, não como a cunhada, mas como a visionária que Tanaka confiava. Senhor Tanaka, permita-me complementar. Marcelo é brilhante tecnicamente, mas eu e ele tivemos uma conversa crucial na noite passada sobre a necessidade de evoluir. O escritório dele está comprometido em criar uma nova divisão. Um think tank legal para compliance e impacto positivo, focado em guiar empresas emergentes e de tecnologia verde. Esta não é apenas uma transação. É a chance de usar o capital da Gaia Corp para reformular a forma como o direito corporativo funciona no Brasil, tornando-o um catalisador para o crescimento sustentável. Esta divisão, que será liderada por mim em parceria com Marcelo, garante que o seu investimento não seja apenas seguro, mas também regenerativo. Essa sinergia entre o direito tradicional e a visão de impacto é a nossa surpresa para o mercado brasileiro. A surpresa funcionou. Tanaka bateu na mesa e sorriu, um sorriso genuíno que raramente ele mostrava. Fantástico. O contrato é seu, Dr. Marcelo, mas saiba que a minha confiança não está no seu passado, e sim no seu novo futuro, com a doutora Juliana na liderança estratégica. Ele me chamou de doutora Juliana. A palavra ninguém havia sido permanentemente substituída pela palavra doutora, validada pelo homem mais importante da sala. Marcelo me olhou com gratidão e pela primeira vez não havia traços de arrogância nele. Ele havia perdido o contrato sozinho, mas ganhado um futuro, e, ironicamente, me ganhado como aliada. O contrato foi assinado no final da tarde, um alívio financeiro e moral para todos. Marcelo e eu tínhamos nos tornado parceiros improváveis, unidos por uma crise e uma visão. A parte mais interessante da vingança-reconciliação começou de fato quando Verônica iniciou sua nova vida como diretora de filantropia da nova divisão de Compliance e Impacto Positivo. Eu dei a ela um projeto que a tirou de sua bolha de luxo e a colocou no interior de São Paulo, em contato direto com uma cooperativa de pequenos agricultores orgânicos que precisavam de apoio legal e financeiro para certificar seus produtos. Era um projeto que exigia empatia, organização e, acima de tudo, humildade. A transformação de Verônica foi lenta e dolorosa, mas genuína. No início, ela reclamava do barro, do calor, da falta de acesso à internet de alta velocidade, das roupas que precisava usar. Ela tentou delegar o trabalho de campo, mas eu, como sua chefe e consultora, a forcei a sujar as mãos. Você chamou meu trabalho de coisa de hobby, Verônica. Agora você vai aprender a diferença entre hobby e missão. Eu usei técnicas de coaching e a análise de narrativa para conduzir o arco de redenção dela. Eu estava investindo em seu crescimento, não em sua punição. Cerca de 6 meses depois do incidente, Verônica me ligou. Eu atendi, esperando uma reclamação, mas ela estava chorando. Juliana, uma das agricultoras, a dona Conceição, perdeu toda a plantação por causa da chuva. Eu fui lá e eu não consegui resolver o problema com dinheiro. Eu só consegui abraçá-la, e a gente chorou juntas. Ela estava chorando por empatia, não por si mesma. A rainha do Morumbi havia encontrado sua humanidade no barro do interior. Essa foi a minha verdadeira vitória. A minha vingança não a havia arruinado. Ela a havia reconstruído. A Verônica de antes era uma personagem frívola. A nova Verônica era uma mulher com propósito, que usava seu poder de organização e sua rede social, não para ostentar, mas para mover fundos e apoio legal para quem realmente precisava. Ela ainda usava suas roupas de grife, mas agora, sob o luxo, batia um coração genuíno. A história da cunhada que humilhou a esposa ninguém tinha se tornado a história da redenção. A reconciliação com Verônica foi o motor da minha própria mudança de vida. Meu papel na Gaia Corp se solidificou, garantindo minha independência financeira eterna. Eu e Gustavo nos mudamos daquele pequeno apartamento alugado, não para uma mansão na bolha de Verônica, mas para uma casa moderna, sustentável, em um bairro que valorizava a comunidade e o verde, não apenas o luxo. O nosso lar se tornou um refúgio de paz e trabalho. Meu sogro, que assistia a tudo de longe, me convidou para um café. Ele pediu desculpas,
Não pelas ações de Verônica, mas por nunca ter me visto de verdade. Ele me ofereceu um assento no conselho de uma de suas fundações filantrópicas, dizendo que eu era a única pessoa na família com visão de futuro e integridade inegociável. Eu aceitei. O perdão final, no entanto, não foi para Verônica, mas para mim mesma. Eu me perdoei por ter me permitido ser diminuída por tanto tempo, por ter silenciado a minha própria voz. Eu parei de me importar com o julgamento do mundo da Faria Lima. A minha independência não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a autoridade de ser eu mesma. O grande plot twist final, que transforma a história de vingança em reconciliação definitiva e legado, aconteceu em um novo jantar de família, 6 meses após o acordo com a Gaia Corp. Era o Natal. O ambiente não era mais tenso, mas estranhamente caloroso. Verônica estava contando com paixão genuína as histórias da cooperativa, e Marcelo, mais relaxado e feliz do que nunca, falava sobre como o compliance e impacto positivo se tornara a parte mais rentável e satisfatória do seu escritório. Eu estava grávida de 5 meses, e a notícia havia trazido uma nova luz para a família. Durante a sobremesa, Verônica se levantou, chamando a atenção de todos. Eu gelei. Pensei que ela faria um discurso meloso de arrependimento, o que seria o clichê do final feliz que eu precisava evitar. Mas a vingança-reconciliação deveria ser inesperada, fascinante e mudar o jogo. Ela sorriu. Não o sorriso forçado de antes, mas um sorriso de paz. Eu tenho um presente para a Juliana e o Gustavo, ela disse. Desde que a Juliana me deu uma segunda chance, eu aprendi que as joias são fúteis e o verdadeiro valor está no que você constrói. O bebê deles vai nascer no mesmo ano em que o meu projeto na cooperativa se tornou autossustentável. E aqui veio o inesperado. Então, eu e Marcelo decidimos que não vamos dar um presente material. Vamos fundar uma bolsa de estudos anual, em nome do nosso sobrinho ou sobrinha que está por vir, chamada O Ninguém que Mudou Tudo. Essa bolsa será para jovens estudantes da ZN, que vem de onde a Juliana veio, que são ninguém no olhar da sociedade, para que eles possam estudar sustentabilidade e tecnologia em universidades de ponta. O objetivo é quebrar o ciclo de que o mérito é menos importante que o sobrenome. Eu fiquei sem palavras. Verônica, a rainha do elitismo, estava investindo ativamente em desigualdade social e usando sua própria crueldade passada para criar um legado de perdão e oportunidade. O meu perdão havia gerado uma ação que valia mais que todos os milhões. A vingança, que começou com a intenção de fazê-la sofrer, terminou transformando a dor dela em propósito. Ela não me pedia perdão com palavras, mas com ações concretas que beneficiavam a comunidade que ela desprezou. Essa foi a verdadeira e inédita reconciliação. Não o abraço choroso, mas o compromisso de vida. Minha vida mudou. Eu não sou apenas rica. Sou uma construtora de pontes, casada com um homem que me vê por quem eu sou e com uma cunhada que se tornou minha parceira de missão. A história da mulher chamada Ninguém se tornou a história de como uma única palavra de desprezo pode ser o estopim para uma revolução pessoal e familiar. O dinheiro me deu o poder, mas o perdão me deu a autoridade moral para usá-lo bem. A vida de Verônica mudou. A vida de Marcelo mudou. A vida dos meus sogros mudou. O nascimento do meu filho ou filha agora carrega um legado de superação e uma bolsa de estudos para provar que ser ninguém hoje pode significar ser tudo amanhã. O final feliz não foi a riqueza, mas o propósito encontrado na reconciliação de uma família quebrada pelo elitismo. A vida seguiu em frente, e o pacto de reconciliação se aprofundou. O escritório de Marcelo prosperou, a nova divisão de impacto positivo se tornando a vitrine da firma, atraindo clientes que buscavam não apenas legalidade, mas ética. Verônica se dedicou à bolsa O Ninguém que Mudou Tudo com uma intensidade que ela nunca demonstrou em seus eventos sociais. Ela passou a ver o mundo através das lentes da minha origem, entendendo o privilégio que lhe fora dado e o esforço que eu havia empreendido para chegar onde cheguei. A nossa relação se transformou de cunhadas inimigas em sócias de missão. Ela aprendeu a respeitar o silêncio. Eu aprendi a confiar na sua capacidade de entrega. O meu aprendizado final, e a lição que eu gostaria de deixar para você que assistiu a esta longa jornada de vingança e perdão, é que o poder real não está em destruir quem te feriu, mas em criar algo tão significativo a partir da dor que o seu agressor é forçado a reavaliar a própria vida. Eu poderia ter me contentado com a humilhação de Verônica, mas isso teria sido uma vitória vazia. Eu a forcei a sair de sua zona de conforto e encontrar um propósito que a resgatou de sua própria arrogância. O meu casamento com Gustavo se fortaleceu na base de uma verdade brutal. Que ele finalmente me viu como a força motriz da família. Não como o adendo. Hoje, sentada no meu escritório, revisando os relatórios da fundação, percebo que a palavra ninguém se tornou minha maior bênção. Foi o insulto que me libertou. Eu me tornei a ponte entre dois mundos. O mundo do capital e o mundo do impacto,
provando que é possível ser bem-sucedido e manter a integridade. A herança da minha startup não foi apenas dinheiro. Foi a autoridade para reformular as regras do jogo. A Verônica que me humilhou era o reflexo da sua própria infelicidade. A Verônica que se tornou minha parceira é o reflexo da minha capacidade de perdão. A vingança, afinal, não foi minha. Foi dela, contra sua antiga e miserável versão. A maior surpresa, o toque final de toda a narrativa, veio na formatura do primeiro estudante da bolsa, o ninguém que mudou tudo. Um jovem chamado Pedro, que veio da mesma periferia que eu. Verônica e eu estávamos juntas no palco para entregar o diploma. Verônica pegou o microfone e eu pensei, lá vem o discurso. Mas ela olhou para mim, sorriu e se virou para a plateia. Eu sou Verônica. E se hoje estou aqui é porque, um dia, eu fui mal o suficiente para chamar a mulher mais extraordinária que conheço de ninguém. E ela foi boa o suficiente para me perdoar e me dar um propósito. Ela deu a palavra a Pedro, que, com a voz embargada, agradeceu à doutora Juliana e à doutora Verônica, chamando-nos de as duas mulheres que transformaram o desprezo em oportunidade. A minha vingança foi completa, não em dinheiro, mas em legado compartilhado. A história de humilhação e triunfo se encerra, não com um brinde ao meu sucesso, mas com um silêncio reflexivo. A lição final é que o sucesso viral e a retenção não vêm apenas da catarse da vingança, mas da complexidade do perdão estratégico. Eu usei a minha dor como uma alavanca para mudar o destino de toda uma família, incluindo a minha agressora. E você? Qual é a sua história de superação que começou com uma ofensa? Deixe sua história nos comentários. Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias de como a vida pode dar reviravoltas que ninguém espera.